Tiago, capítulo 4, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições, a última exposição dessa série, em que nós temos tratado, já que estamos chegando aí no final do ano, nós temos tratado a respeito de planejamento, de nós pensarmos a respeito da nossa vida, pensarmos a respeito das coisas que passaram até aqui, principalmente a respeito do ano de 2019, e já nos prepararmos para o ano de 2020, lançando mão sobre planos, sobre projetos. E nós vemos o quanto a palavra do Senhor nos instrui a nós fazermos estes planos, a termos uma atitude em relação à vida, não esperarmos simplesmente que as coisas caiam no nosso colo, mas desenvolvermos algumas ações, é claro que ações pautadas pela própria instrução de Deus. Deus, em sua Sagrada Escritura, nos ensina o caminho da sabedoria, o caminho do discernimento, o caminho de nós pensarmos antes de agir, antes de tomarmos decisões, antes de nos colocarmos em alguma empreitada, antes de começarmos algum projeto. O Senhor nos instrui a termos uma atitude de reflexão, a uma atitude de busca por discernimento, de entendimento, como nós vimos nas últimas semanas, a busca por saber como chegar naquele alvo que estamos traçando, sempre contando também com a própria orientação de Deus. Faz parte da nossa vida o planejamento, e faz parte da nossa vida a atitude, assim como faz parte da nossa vida a perseverança para se chegar nos alvos que são traçados. Mas nós não poderíamos terminar essa série sem usarmos um ponto de equilíbrio, sem pensarmos que é sim necessário, é importante o nosso planejamento e o nosso esforço na administração da nossa vida, mas tomarmos muito cuidado para que nós não venhamos a depender da força do nosso braço em todo o tempo, para que nós não venhamos a achar que tudo depende de nós, que tudo é de fato algo que nós conquistamos, algo que nós fazemos, e nos esquecemos talvez até do próprio Deus. O texto que está diante de nós, Tiago capítulo 4, dentro de um contexto a respeito de orgulho. Tiago está aqui combatendo o orgulho, e ele vai tratar lá no versículo 13, o texto da nossa meditação, a partir do versículo 13, Tiago diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Vamos orar, queridos, pedindo que o Senhor nos dê orientação nessa noite, como sempre fazemos. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que nos orienta em todo o tempo, para todas as coisas, para que o Teu nome seja conhecido, para que a nossa vida seja bem dirigida e para que as pessoas ao nosso redor possam ver a graça do Senhor e serem abençoadas por aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Nessa noite, diante da Tua palavra, mais uma vez, clamamos a assistência do Teu Espírito, que nos conduz a toda a verdade, que nos faz lembrar os ensinamentos do Senhor e que nos faz discernir as coisas que são da parte do Senhor. Dá-nos condições, Senhor, de enquanto nos aproximamos da Tua palavra, de sermos por ela edificados, transformados, constrangidos pelo Teu amor, mas também transformados nas nossas maneiras de agir, de pensar e de falar. Usa-nos, Senhor, nessa noite. Usa o nosso entendimento, usa o nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que a Tua palavra possa produzir em nós frutos dignos de transformação, frutos dignos do Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como eu disse, nós vamos pensar um pouco então a respeito de balancear as coisas. Falamos muito aqui a respeito de tomar ações, de onde nós queremos chegar, de pensarmos como é que nós vamos chegar aonde nós queremos chegar, de pensar que existem competências que precisam ser desenvolvidas se nós queremos chegar em algum lugar, a ideia de termos planos, a ideia de que estes planos estejam aliados a propósitos, pensar qual é o nosso propósito, por que é que Deus nos criou, quais são as coisas que fazem parte do que nós somos, que foi Deus quem colocou em nós, que foi Deus quem fez em nós para cumprir algum tipo de objetivo, qual é o nosso propósito, e esse propósito então vai nos apontar para planos,
E aí vem os 3 P's, que são muito importantes para a gente lembrar. Presta bem atenção nisso, os 3 P's, que são importantes para nós pensarmos a respeito de administração da vida. O primeiro, então, é o propósito. Pensarmos por que é que Deus nos fez. Qual é o nosso propósito nesse mundo? Além de ser, de fato, aqueles que pregam o Evangelho, a nossa vida deve servir também para alguma coisa. O Senhor tem nos dado como orientação isso desde o primórdio dos tempos, desde a criação, de que Ele nos criou para refletir a sua glória e para que nós pudéssemos administrar esse mundo criado por Ele. E Ele nos dotou de certas características, de certas capacidades, para que possamos desenvolver esse papel. Então, quando nós entendemos o nosso propósito, nós conseguimos pensar também nos nossos planos. Propósito também fala a respeito de coisas, de áreas diferentes da vida. Por exemplo, qual é o propósito que você traça a respeito da sua família nos próximos dias ou nos próximos anos? Aonde você quer chegar como família? Dentro do seu casamento, na relação com seus filhos, na relação com seus familiares. Talvez o propósito seja restaurar algum relacionamento quebrado. Talvez o propósito seja ser mais amoroso, mais afetivo, mais comunicativo. Qual é o propósito na vida familiar? Qual é o propósito talvez na carreira, nos estudos, na saúde? Qual o propósito na saúde? Vou comer menos glúten no ano de 2020? Vou tomar menos Coca-Cola? Vou arrancar a Coca-Cola da minha vida? Vou ter uma vida mais saudável no que diz respeito a exercícios físicos? Qual é o propósito? Propósitos espirituais. Quais os propósitos espirituais? Conhecer mais a Deus, orar mais, conhecer mais as Escrituras, ler a Bíblia ao longo do ano, a Bíblia inteira ao longo do ano. Qual é o propósito? Porque uma vez definido o propósito, fica mais fácil traçar um plano para alcançar esse propósito. Se o meu propósito é, por exemplo, dentro da minha casa, ser mais paciente, esse é o meu propósito, ser mais paciente. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo aprender para que eu me torne mais paciente no meio das minhas relações? Se o meu propósito é orar mais durante o ano de 2020, quais são os planos que eu vou tratar para que isso aconteça? Quais são as metas que eu vou traçar? Eu vou convidar alguém para me ajudar em oração? Eu vou acordar mais cedo? Eu vou dormir mais tarde? Eu vou tirar um tempo específico ao longo do dia para que aquele horário seja o horário da minha meditação e da minha oração? Qual o propósito? E o propósito aponta para qual plano? E o terceiro P, que é tão importante quanto esses 2 P's: propósito, plano e poda. Poda. Sabe o que é podar, né? O segredo da vida não está em colocar mais coisas na agenda. O segredo da vida está em aprender o que é que a gente tem que tirar da vida. Entender que os sims da nossa vida, às vezes precisam começar com alguns outros nãos. Que nós não temos tempo para fazer aquilo que nós dizemos que é a nossa prioridade, porque o nosso tempo está sendo consumido com coisas que não são prioridade. E aí é necessário aprender a podar, a tirar da lista, para que a gente possa então desempenhar os nossos planos seguidos dos nossos propósitos. É isso que nós temos falado até aqui, e esse é o resumo de tudo que nós falamos até aqui. Isso fala de esforço, isso fala de atitude, isso fala de planejamento, isso fala de perseverança, isso fala de se sentar, de tomar nota, de escrever aquilo que eu estou planejando, de fazer alvos que sejam atingíveis. Tudo isso fala da nossa parte. Agora, o que nós estamos vendo aqui em Tiago é que nós precisamos tomar muito cuidado, para não achar que a nossa vida depende exclusivamente de nós. Há sim coisas que devemos fazer, mas nós não podemos nos tornar arrogantes. O tema que nós vamos meditar nessa noite, à luz desse texto, é cuidado com a arrogância. Cuidado com achar que tudo depende de você. Cuidado com tentar trazer para si mesmo as glórias de uma ação bem executada, de um planejamento bem feito, e no final dizer: bom, isso tudo aconteceu porque eu fui muito diligente, porque eu fui muito bom, porque eu fui muito sabido, porque eu fui muito trabalhador, e se esquecer de que toda dádiva vem de Deus. Tiago está falando aqui dessa arrogância. O capítulo todo ele está tratando sobre arrogância, de gente que acha que é maior que os outros, de gente que não é humilde. Tanto que um pouquinho antes aí, no capítulo 4 ainda, lá no versículo 6, diz o texto que Deus concede graça maior,
Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O verso 7 ele diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. No verso 8 ele vai falar: aproximem-se de Deus, e ele vai se aproximar de vocês. Ele está falando dessa postura de humildade, de entrega. Em todo o capítulo 4 ele fala de uma postura que as pessoas estavam tendo ali, que era uma postura de guerra, uma postura de depender de si mesmos. Agora presta bem atenção numa coisa: Tiago está escrevendo para a igreja. Tiago está escrevendo, ele diz isso lá no capítulo 1, aos cristãos que estavam espalhados nos 4 cantos da terra, do mundo conhecido aí. Tiago está falando com gente que diz amar a Deus, mas ele está falando aqui de algo que é muito real, mesmo na vida daqueles que dizem amar a Deus, que é o ateísmo prático. Ateísmo prático é dizer que se conhece a Deus, que se confia em Deus e que se vive para Deus, mas que na prática não depende de Deus, não considera Deus, não pensa em Deus e não pede orientação a Deus. Esse é o ateísmo prático. Veja que no versículo 13 nós vemos a arrogância desse. Lá no versículo 16, antes de nós lermos o verso 13, ele diz: agora porém vocês se vangloriam dessas suas pretensões. A ideia de vangloriar aqui é a ideia de contar vantagem. A ideia de pretensão é essa ideia de arrogância, de achar que é alguma coisa. Ele diz: essa postura que eu estou condenando, ela é uma postura de arrogância. Lá no versículo 13 ele diz essa postura. Olha o verso 13: ouçam vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Veja, não há pecado em fazer planos, não há pecado em trabalhar por planos, não há pecado em desejar ter lucros nas coisas que nós fazemos. Essas são instruções que nós recebemos até mesmo de Deus. A Bíblia nos fala sobre trabalhar, e aquele que não trabalha que também nem coma. O trabalho tem as suas recompensas, e aquele que trabalha deve trabalhar sim, esperando a sua recompensa no dia a dia. Faz parte da vida, sim. Agora o que Tiago está condenando aqui é aquele que diz no seu coração que é dono do tempo. Ele diz: olha, hoje ou amanhã eu vou para tal lugar e vou ficar um ano lá. Essa arrogância, parece que nós somos donos do tempo, nós esquecemos a nossa finitude. A ideia de que nós somos donos do nosso destino. Eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa. A ideia de que nós somos até mesmo dono dos resultados. O texto diz: eu vou para tal lugar, vou ficar lá um ano e vou ganhar dinheiro. E tem muita gente que vive desse jeito, arrogando para si o controle de todas as coisas, e achando que no seu braço, na sua força, está o segredo de toda a vitória. Veja de novo, nós não estamos falando aqui de não planejar, de não trabalhar e de não ter desejos. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, e à luz do que Tiago está dizendo, de uma vida que exclui Deus da equação. Talvez não falando: eu não confio em Deus, mas agindo como quem não leva Deus em consideração, não pensando nos caminhos de Deus, não pensando na vontade de Deus. Tiago está mostrando aqui o resultado de uma vida que ignora a existência de Deus e que também ignora as nossas limitações. Ele está falando aqui de gente que acha que tem o controle do tempo, que tem o controle do destino e que tem o controle dos resultados. Mas então ele vai tratar no versículo 14 de como nós podemos combater esse pensamento arrogante. Quais são as coisas que devem habitar a nossa mente e o nosso coração para que nós não sejamos levados por esse pensamento arrogante? Primeira coisa que nós vemos aí no versículo 14, olha comigo aí o verso 14. Ele diz: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Como nós vamos vencer a presunção? Como nós vamos aprender a ter um coração humilde diante do Senhor? Primeiramente, lembrando da nossa ignorância, lembrando que nós não temos o controle sobre as coisas e que nós não sabemos todas as coisas. Nós não sabemos todas as coisas. A nossa mente é limitada. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não sabemos os resultados. Nós não sabemos os caminhos. Há coisas que achamos que vão dar certo e não dão certo. Há coisas que achamos que não vai dar certo e dá certo. Há coisas que fazemos de um jeito e o resultado sai de outro jeito. Nós não sabemos todas as coisas. Nós não sabemos todas as variáveis que cercam o nosso mundo para que um planejamento de fato dê certo. Tiago diz: vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã.
Em Lucas capítulo 12, verso 16, conta-se ali a história de um homem, uma parábola que Jesus está contando, de um homem que é chamado de louco. Ele é um fazendeiro, é o fazendeiro louco, que ele olha para a sua plantação, ele fica muito feliz com a sua plantação, ele fala: eu tenho muita coisa, não tenho nem onde guardar, então o que eu vou fazer? Vou construir um celeiro ainda maior, porque aí depois no final, quando chegar o tempo da colheita, eu vou armazenar tudo ali, aí eu vou sentar na área de casa, na minha cadeirinha de balanço e vou dizer: agora você pode descansar, alma, porque você tem assim, olha, para viver para o resto da vida. E ali o texto nos diz que Jesus chama ele de louco, diz: louco, essa noite vão pedir a sua alma, e aquilo que você preparou vai ficar para quem? Veja, o que é que Jesus está dizendo? Que aquele homem estava planejando aquilo que ele não poderia controlar, mas ele não planejou aquilo que era certeiro, aquilo que era real, aquilo que era verdadeiro. Ele estava planejando aquilo que poderia acontecer, mas não planejou aquilo que de fato iria acontecer. O que é que de fato iria acontecer? Mais cedo ou mais tarde, ele fecharia os olhos sobre essa terra. E ele gastou a sua vida acumulando para si riquezas, como quem diz: agora eu vou poder descansar. E trabalhou para esse momento, mas não fez providências espirituais, não pensou a respeito da eternidade. Tiago diz: nós não temos o controle das coisas, porque logo em seguida, ainda no versículo 14, ele diz: o que é a sua vida? O que é a sua vida? Ainda na sequência ele diz: vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Diz: olha, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Na verdade, o que é a vida? Aqui Tiago fala a respeito da nossa fragilidade, a respeito da nossa brevidade. Tiago diz que a vida ela é curta, frágil e não está no nosso controle. Tiago diz: olha, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, porque vocês não têm poder sobre a própria vida. Um comentarista, um homem chamado John Blank, ele diz o seguinte: no momento em que um homem nasce, ele começa a morrer, e a morte pode chegar a qualquer momento, seja por doença, desastre, decadência. O homem não está aqui para ficar, ele está aqui para ir. Você fala assim: nossa, que homem catastrófico, né? Não, ele está falando a mais pura verdade. Nós não somos eternos sobre esta terra. O nosso tempo aqui é passageiro, a nossa vida aqui é breve, é frágil, a nossa vida aqui não está no nosso controle. Quantas pessoas não acordaram essa manhã? Quantas pessoas que no auge da sua saúde, no auge dos seus projetos, não acordaram nessa manhã? Nós não temos controle sobre a nossa vida. O dia que o Senhor disser vem, não importa a nossa idade, nós vamos. Tiago está dizendo: nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe a brevidade da vida. Não é só o John Blank que fala a respeito de brevidade, a Bíblia fala muito a respeito da brevidade da vida. O livro dos Salmos fala várias vezes a respeito de como os nossos dias são passageiros. O Salmo 39, por exemplo, versículo 5 diz: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O salmista ainda diz no Salmo 89, verso 47, na sua oração, clamando a Deus, ele diz: lembra-te de como é passageira a minha vida. Lembra-te de como é passageira a minha vida. O Salmo 90, verso 10 diz: os anos de nossa vida chegam a 60, 70, 80, como diz aqui essa versão, a 70, 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, diz o texto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O Salmo 90 é o Salmo do tempo. Diz: a vida passa muito rápido, muito rápido. O Salmo 102, verso 3 diz: esvaem-se os meus dias como fumaça. O Salmo 144, versículo 4 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Você se lembra que você é passageiro? Você se lembra que um dia, os dias aqui vão acabar? Isso é algo importante se lembrar, porque nós vamos valorizar os dias que nós temos. Nós contamos a nossa idade com anos, não é? Quantos anos você tem?
mas o Salmo 90 nos ensina a contar os nossos dias. Moisés no Salmo 90 diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Não é à toa que tem aquela frasezinha que diz que o passado ficou para trás, o futuro a gente não sabe o que nos reserva e quanto futuro ainda teremos, mas o hoje é tudo que nós temos. E o hoje é uma dádiva de Deus, e é bem por isso que ele é chamado de presente. Nós precisamos aproveitar cada dia diante do Senhor, entendendo que a nossa vida é passageira. E entender que a nossa vida é passageira, ouça isso, entender que a nossa vida é passageira precisa nos levar a planejar a nossa vida eterna. Há muita gente que acha que aqui é o mundo dos vivos e quando a gente morre a gente vai para um outro mundo. Na verdade, aqui é o mundo dos mortos, e quando a gente morre a gente vai para o mundo dos vivos. Seja uma vida eterna com Deus, seja uma vida eterna longe de Deus. Aqui nós estamos por passagem, e isso é 100% certeza. Isso é 100% certeza. Não estar 100% pronto para algo que é 100% certeza é ser 100% tolo. A vida passa. Tiago diz, presta atenção nisso, para que o seu coração aprenda a humildade e não a arrogância, para que você se lembre quem você é diante de Deus. Lembre-se, você não sabe de todas as coisas, e mais, a vida passa, a vida é breve. O verso 15 ele ainda diz, ao invés disso, ao invés de ter esse tipo de postura de quem desconsidera a sua finitude, o verso 15 ele diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Veja, essa frasezinha, essa palavrinha, às vezes está na boca de muita gente, mas às vezes é só na boca mesmo. A ideia de confiar que nós dependemos de Deus para tudo. O reconhecimento da soberania de Deus. O reconhecimento que nós não temos o controle sobre a nossa vida. Deus tem. É Deus quem diz se nós teremos mais um dia ou não. É Deus quem diz. O controle sobre até mesmo as coisas e os frutos, os lugares que iremos, as coisas que faremos. É Deus quem diz se faremos ou se não faremos. É Deus quem decreta se nós vamos ou se nós não vamos fazer. Nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. E a maior e melhor oração de todas que nós podemos fazer é dizer, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. É buscar compreender até onde dá a vontade de Deus nos nossos moveres diários. E sempre confiar que Ele continua no controle de todas as coisas. De confiar de que a nossa vida deve estar em total dependência dEle, que os nossos planos devem ser subjugados à dependência de Deus, os nossos planos de futuro, os nossos projetos familiares, espirituais, de saúde, educacionais, qualquer coisa, precisamos apresentá-los diante do Senhor e dizer, Senhor, está nas tuas mãos, estes são os meus planos, esses são os meus projetos, é isso que eu quero fazer, mas se não for a boa mão do Senhor, nada disso vai se concretizar. E às vezes, sendo a boa mão do Senhor, nada disso vai se concretizar, porque tem planos que traçamos que vão nos levar para mais longe de Deus, ou que tem planos que traçamos que não cumprem o propósito de Deus nas nossas vidas, e traçamos planos e eles não acontecem. E aquele que não entende que depende de Deus, se frustra, fica com raiva de Deus, acha que Deus o esqueceu, porque acha que a aprovação de Deus, ou que o cuidado de Deus, está em Deus cumprir as coisas exatamente como a gente quer que Ele faça. Isso não é depender de Deus, isso é fazer com que Deus dependa de nós, isso é fazer com que a vontade de Deus se alinhe com os nossos planos e com os nossos projetos. Isso não é sábio, isso nos leva à loucura, isso nos leva à arrogância, isso nos leva ao desespero. Achar que Deus tem que estar comprometido com a nossa vontade. Não, o cristão não é assim. O cristão é aquele que entendeu que ele é quem tem que estar comprometido com a vontade de Deus. Não é desejar que Deus faça a nossa vontade, mas pedir, Senhor, me dá um coração disposto a desejar a tua vontade, a aceitar a tua vontade. Nós trabalhamos e esperamos resultados, mas nem sempre os resultados que nós esperamos são os resultados que nós colhemos.
Mas aquele que confia em Deus sabe que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso? De que independente dos resultados, se você ama a Deus, de alguma forma, isso vai cooperar para a sua vida? É aqui que nós aprendemos sobre esse ateísmo prático. Essa ideia de dizer, eu confio em Deus, mas se as coisas saem do nosso controle, a gente se irrita com Deus. Eu confio que Deus está no controle, mas se as coisas não saem como nós planejamos, nós nos emburramos com Deus. Nós achamos que Deus nos esqueceu. Veja, nós confiamos em Deus ou nós confiamos em um resultado que Deus pode nos dar? A ideia de confiar em Deus é de confiar no cuidado dEle, e não que Ele vai fazer aquilo que esperamos que Ele faça. Isso não é confiar em Deus, isso é confiar em resultado. Isso é confiar no plano que nós traçamos na nossa cabeça e achamos que Deus tem que estar comprometido com esse plano, e se Ele fizer, então Deus está conosco. Não é assim. Se confiamos em Deus, nós descansamos em Deus. Não é isso que o salmista fala no Salmo 23? Pelo fato do Senhor ser o meu pastor, eu não sinto ausências, eu não sinto falta de nada. Não é que o Pai me dá tudo aquilo que eu quero, é que eu estou no Pai, eu estou no pastor, e esse bom pastor, ele supre as minhas carências internas. Eu não dependo de resultados, eu tenho o pastor, e é nele quem eu confio. Eu confio que Ele me leva a águas de descanso, mas eu confio também que às vezes Ele vai me deixar passar por um vale de trevas e morte. Mas nesse vale eu também não vou temer, porque eu sei que Ele está comigo mesmo no vale de sombras de morte. Que Ele é o Deus que supre as minhas necessidades materiais, que me alimenta, que refrigera a minha alma, supre as minhas necessidades emocionais. Mas que Ele está comigo em todo o tempo, nos lugares refrescantes ou nos lugares de tensão, de dificuldade. Nós confiamos em Deus a esse ponto. Tiago diz, ao invés de nós nos apelarmos para a nossa arrogância, nós precisamos aprender a confiar na vontade de Deus, desejar a vontade de Deus. A ideia aqui de dizer, se Deus quiser, é a ideia de amar a vontade de Deus, buscar conhecer até onde dá a vontade de Deus. A ideia de desejar, de obedecer aquilo que nós sabemos da parte de Deus, da vontade de Deus. Isso é se Deus quiser. Se Deus quiser não é só uma coisa que nós falamos. A ideia aqui de desejar a vontade de Deus, nós podemos simplesmente mencionar, como muita gente faz. Se Deus quiser, tal coisa vai acontecer, mas no fundo do coração já está tudo traçado, os planos estão todos prontos, e quando as coisas não funcionam, fica bravo com Deus. A gente pode só mencionar, se Deus quiser, ou a gente pode preferir. O que é preferir? É quando eu sei qual é o caminho de Deus, qual é o meu caminho, estou muito com vontade de fazer o meu caminho, mas eu conheço o caminho de Deus e falo assim, bom, então eu vou preferir o caminho de Deus. Essa é a segunda opção, essa opção é boa. Mas tem uma opção ainda melhor, que é a opção de descansar na vontade de Deus. É a opção de desejar conhecer para agir de acordo com a vontade de Deus. Isso é melhor do que simplesmente conhecer e ficar em luta e então dizer, bom, no final das contas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu queria muito aquela, mas eu vou fazer essa. Mas quanto mais nós vamos conhecendo a Deus e confiando em Deus, mais nós vamos dizendo, Senhor, eu sei que os teus caminhos são maiores que os meus. Eu sei que a tua vontade é perfeita, a minha não é perfeita. Eu sei que a tua vontade é boa, a minha vontade não é boa. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 12 a respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele está falando dessa vontade em relação ao próprio Deus. A vontade é boa porque ela é de um Deus bom. A vontade é perfeita porque a nossa é imperfeita, a dele é perfeita. E a vontade de Deus é agradável aos próprios olhos de Deus. Às vezes ela não parece para nós muito boa, nem muito agradável. Mas quanto mais nós renovamos a nossa forma de pensar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, mais nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para Ele, mas que quando nós conhecemos, quando nós somos por ela transformados, nós começamos a experimentar que ela é de fato boa, perfeita e agradável. Ela vai moldando a nossa forma de enxergar o que é bom, perfeito e agradável. Porque nem sempre os nossos planos expressam algo que é de fato bom aos olhos de Deus.
Nem sempre os nossos planos expressam algo que é de fato agradável a Deus. Pode ser agradável para nós, mas desagrada a quem Deus é. Tiago diz: cuidado com isso. Lembre-se que é Deus quem conduz a vida. Diga: olha, se Deus permitir. O texto diz aqui: se Deus quiser. Aqui é a ideia da vontade de Deus. A Bíblia fala de duas vontades de Deus. Há duas vontades que a Bíblia nos mostra. A primeira vontade, que é essa expressa aqui no texto, é aquilo que nós podemos chamar de a vontade decretiva de Deus, ou os decretos de Deus. Em resumo, é aquela vontade que sempre se cumpre, independente de qualquer coisa que nós fazemos, pensamos, qualquer coisa. É aquilo que Deus disse: vai ser assim e vai ser assim. E a Bíblia está repleta de textos que nos apontam para a vontade decretiva de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 4, verso 27 e 28, ali há uma oração da igreja, e no capítulo 4, verso 27 diz: de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Aqui a igreja está orando: olha, de fato isso aconteceu. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios se levantaram para conspirar contra Jesus. Mas olha o verso 28 diz: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Está nas mãos do Senhor. Deus decretou que o seu filho viria ao mundo. Deus decretou que Jesus nasceria em Jerusalém, em Belém, que Jesus nasceria em Israel, que Jesus nasceria da Virgem. Deus decretou todas essas coisas, e nós temos todas as profecias no Antigo Testamento. A profecia mais próxima do nascimento de Jesus tem 400 anos. 400 anos antes de Jesus nascer foi a profecia mais próxima do nascimento de Jesus. E desde Gênesis, desde a queda, Deus disse que Jesus viria, e nada poderia parar. Deus disse que Jesus morreria. Deus disse que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e nada, nem ninguém podia parar isso. Deus decreta que Jesus voltará uma segunda vez, e nada nem ninguém pode parar isso. Nada nem ninguém pode parar isso. 1 Pedro capítulo 3, verso 17 diz: Pedro ali está falando a respeito do sofrimento fazendo as coisas corretas. Ele diz no versículo 17: é melhor sofrer por fazer o bem, presta atenção, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pedro está dizendo que em alguns momentos Deus permite que nós soframos mesmo fazendo o bem. Por algum propósito, Deus permite que mesmo fazendo o bem venhamos a sofrer. Ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Efésios capítulo 1, verso 11 diz: nele, em Cristo, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Paulo diz que Deus faz todas as coisas de acordo com o propósito da sua própria vontade. Deus não é impelido por ninguém, Deus não é provocado por ninguém. Deus tem planos, Deus tem propósitos dos quais nós não temos conhecimento. Há coisas que nos são reveladas, há coisas que já estão escritas, que nós sabemos o que é que vai acontecer. Mas tudo, o texto nos diz que Deus faz todas as coisas, de acordo com o seu próprio propósito, de acordo com a sua própria vontade. O texto inclusive nos diz que inclusive a salvação. Por que é que algumas pessoas ouvem o Evangelho e outras não ouvem? Por que é que algumas pessoas conseguem compreender o Evangelho e outras não compreendem? Não sei. Deus faz tudo de acordo com o seu propósito. Nós pregamos o Evangelho, mas é o Espírito Santo quem abre os olhos, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por que é que algumas pessoas são convencidas e outras não? Não sei. Deus faz todas as coisas, diz o texto, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Há uma vontade de Deus que tem propósito, e nós não conhecemos os propósitos do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 29, você conhece? O texto diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Nenhuma ave cai dos céus sem o consentimento de Deus. Provérbios 19, verso 21,
tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Daniel capítulo 4, verso 35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer: o que fizeste? Ninguém pode parar a Deus. É a mesma coisa que Jó diz em Jó 42, o último capítulo de Jó, versos 1 e 2, ele diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada pode barrar a mão de Deus. Mas isso que nós estamos falando da vontade decretiva, os decretos de Deus, as coisas que Deus diz: será assim, vai acontecer assim. Nós não temos controle algum sobre essas coisas. Mas há uma outra vontade que nós conhecemos nas Escrituras também, que é chamada de a vontade preceptiva de Deus. Preceptiva porque fala dos preceitos de Deus. Enquanto que a vontade decretiva fala dos decretos, as coisas que vão se cumprir, a vontade preceptiva fala dos preceitos pelos quais Deus nos ensina a viver. E esses preceitos nem sempre acontecem. Deus expressa a sua vontade, mas nós temos a capacidade de transgredir a essa vontade. Por exemplo, os 10 mandamentos falam muito de coisas que nós não deveríamos fazer, mas nós temos a capacidade de não fazer. Nós podemos não cumprir, nós podemos desobedecer. Quando a palavra do Senhor diz: não diga falso testemunho, essa é a vontade de Deus? É ou não é? Ou é vontade de Deus que a gente minta bastante? É vontade de Deus que a gente não minta? Essa é a vontade de Deus. Mas a gente consegue desobedecer essa vontade? Consegue ou não consegue? Eu não sei você, mas eu consigo. E eu não falo com orgulho disso, não. A vontade preceptiva de Deus fala dessa vontade revelada de Deus. A vontade preceptiva fala do desejo de Deus para que as suas criaturas vivam. Mateus capítulo 7, verso 21, nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há quem não faça essa vontade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santificados. 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, verso 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Mas há quem não dê graças, há quem diga que ama ao Senhor e não dê graças, embora essa seja a vontade de Deus. Ainda 1 João capítulo 2, versículo 17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a Bíblia nos fala dessas duas vontades, a vontade decretiva e a vontade preceptiva. A vontade preceptiva, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, essas nos são claras, límpidas como a água. Elas estão ao nosso alcance, elas estão perto de nós, nós podemos conhecê-las, nós podemos vivê-las, nós podemos ansiá-las, desejá-las. Mas as vontades decretivas de Deus, essas não pertencem a nós. Nós não sabemos os caminhos de Deus, nós não sabemos onde Deus vai nos levar. Você pode fazer um plano para onde você quer estar daqui 5 anos, mas você não sabe se você vai chegar lá. Você pode fazer planos profissionais, planos familiares, todos os tipos de planos, mas nós não sabemos quais se cumprirão, como se cumprirão, quando se cumprirão. Isso faz parte dos decretos de Deus. O problema é que muita gente corre atrás dessas coisas. Muita gente corre atrás de tentar descobrir o oculto e não gasta tempo e forças para encontrar aquilo que já está revelado. Deuteronômio 29, 29, um texto que nós nunca podemos esquecer, que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, por todas as gerações. Deus tem nos revelado a sua vontade, e é dessa vontade que nós temos que nos ocupar, porque dessa vontade oculta, destes decretos nós não sabemos. E é disso que Tiago está falando. Está dizendo: cuidado com a arrogância, porque você pode traçar planos e você vai se frustrar, porque eles não se encaixam nos decretos de Deus. Portanto, lembre-se da sua finitude e diga: se Deus assim permitir,
Se Deus me der vida, e se Ele permitir que eu complete tais e tais planos, eu farei tais e tais planos. Veja, Ele não está dizendo não planeje, Ele está dizendo planeje. Mas lembre-se que o sucesso dos planos, ou o final dos planos, está nas mãos de Deus. Isso vai fazer a gente planejar com mais humildade. Isso vai fazer a gente planejar com mais flexibilidade, porque nós não sabemos quais são os decretos de Deus. E se você ficar pensando quais são os decretos de Deus, você vai ficar doido. Nós não fomos chamados para entender todos os decretos de Deus. Nós não fomos chamados para descobrirmos quais são todas as vontades específicas de Deus na nossa vida e na vida de todo mundo. Nós fomos chamados para viver pelos princípios e propósitos que o Senhor aponta, em dependência e humildade à sua direção, e em confiança de que Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo quando os resultados não são os resultados que a gente espera, mesmo quando a gente faz coisas esperando alguns resultados específicos e eles não acontecem. Aquele que aprendeu que Deus está no controle de tudo, ele vai dizer: Senhor, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que estava no meu controle, eu fiz os meus planejamentos, eu tomei as minhas atitudes, eu perseverei, mas as coisas não saíram como foram planejadas, e no final das contas eu sei que o Senhor continua no controle de tudo, e de alguma forma isso vai trazer glória para o teu nome e vai me fazer crescer como cristão. Percebe o quanto é mais profundo dizer que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas elas, mesmo aquelas que fogem do nosso controle. É a ideia de descansar humildemente nos nossos planos, de dizer: eu farei planos, eu vou ter de fato aí algum tipo de planejamento, ação, esforço, mas no final das contas eu preciso ter também humildade e oração, regar os planos com oração, dizer assim: eu faço a tua vontade, abre os meus olhos para que eu aceite a tua vontade, porque no final das contas a tua vontade permanece inabalável. Amém? Amém? Verso 16 ainda nos diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Tiago está nos dizendo então, para podermos vencer aí a arrogância, primeiro, que nós lembremos da nossa ignorância, nós não sabemos todas as coisas. Segundo, lembrar da nossa brevidade, da nossa fragilidade, que a vida é passageiro. Terceiro, lembrar que nós precisamos depender de Deus em todos os momentos, alinhar a nossa vida, a nossa visão com esse entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas. E agora, Tiago está dizendo: afaste-se da arrogância, afaste-se dessa ideia de que você bate no peito e diz: tudo que eu tenho é fruto do meu esforço. Aquele que entendeu todos os pontos até aqui, vai trabalhar, vai se esforçar, vai fazer aquilo que está no seu controle, e quando os frutos chegarem, sejam eles iguais àquilo que a gente estava esperando ou diferente, a gente vai poder dizer: Deus está no controle. A gente vai poder dizer que toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Você trabalha, você se esforça, e no final do mês, quando chega o salário, você diz: glória a Deus por essa dádiva. É aquele que aprendeu a orar direito a oração do Pai Nosso, que aprendeu a dizer: Senhor, é o pão nosso de cada dia que o Senhor dá, é o Senhor quem põe na minha mesa o alimento. Sim, eu trabalho, sim, eu me esforço, sim, eu projeto, mas no final das contas, quem faz todas as coisas na minha vida é o Senhor. Toda dádiva, tudo vem de Deus. Afaste-se da arrogância. A arrogância é esse depender de si mesmo. A arrogância é o contrário da humildade. A arrogância é o contrário da dependência de Deus. Porque se a gente depende da gente, quando as coisas dão certo, quem recebe os méritos? Quem? A gente. Olha como eu sou inteligente, olha como eu sou forte. Agora, quando a gente lembra que a gente depende de Deus, quando as coisas acontecem, quem é que recebe a glória? Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem operou comigo, operou através de mim, mas é a obra de Deus. E por último, o verso 17, Tiago ainda diz: portanto, pensem nisso, quem sabe o que deve fazer, ou que sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. O último ponto aí para nós pensarmos a respeito de como vencer a arrogância nos nossos planejamentos é
agir em obediência, em obedecer às coisas que nós já sabemos. É entender que a melhor maneira da gente lidar com o futuro é sendo fiel com o hoje. A melhor forma da gente conseguir lidar com as coisas que estão por vir é aprendermos a viver os nossos dias na dependência do Senhor, ou a fazer como diz o Salmo 90, a contar os nossos dias, a fazer com que cada dia espelhe a grandeza de Deus, espelhe a nossa dependência de Deus, fazer com que cada dia de fato seja um dia em que Deus é glorificado nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Agora é que é o momento certo para a gente obedecer, porque esse é o único momento que a gente tem. Agora que é a hora de colocar em prática as coisas que a gente aprendeu, porque esse é o único momento que a gente tem. Não ficar adiando as obediências, não ficar adiando os compromissos. Há muitos que dizem: olha, eu não sei se eu estou preparado para ser um cristão, eu não sei se eu estou pronto para me entregar a Cristo, eu não sei se eu estou pronto a fazer uma aliança com Deus. Bom, esse é o único momento que a gente tem. Nós não sabemos se nós temos o dia de amanhã, nós não sabemos se nós temos o resto dessa noite, nós não sabemos. A vida é frágil, a vida é curta e ela não está nas nossas mãos. Por isso nós precisamos agir e não procrastinar. Sabe o que é procrastinar? Sabe o que é procrastinar? É deixar para depois. A frase do procrastinador é: não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Essa é a frase do procrastinador. Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Aquele que entendeu que a vida é curta, que a gente só tem o agora, e que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também comete pecado. Ele vai entender que nós não podemos procrastinar a obediência. Procrastinar a coisa certa vai nos levar a fazer a coisa errada. Deixar de tomar os passos, deixar de tomar as decisões que nós sabemos que nós devemos tomar, vai inevitavelmente nos levar a tomarmos as decisões que nós sabemos que nós não deveríamos nem ter começado. Adiar, presta atenção nessa frase, adiar a obediência é o mesmo que desobedecer. Adiar a obediência é o mesmo que desobedecer. Saber o que você tem que fazer é preciso colocar em prática. E isso fala a respeito de tantas áreas da nossa vida. Talvez abandonar certas coisas, talvez iniciar certas coisas, talvez ter um tipo diferente de relacionamento, recobrar um relacionamento enquanto é tempo, pedir perdão enquanto é tempo, perdoar enquanto é tempo, agir e abençoar, amar e servir enquanto é tempo, mostrar a Deus aquele amigo, aquela amiga, aquele parente, falar de Cristo àquela pessoa que você ama e que talvez esteja com medo de dizer alguma coisa. Você não sabe quanto tempo ainda nós temos pela frente. Não deixe para depois, aproveite o agora, fazendo a vontade de Deus com aquilo que Ele já tem te instruído, com a vontade preceptiva de Deus que Ele já tem te revelado. Deus já tem nos dado a sua direção. Então, diante do texto de Tiago, capítulo 4, como vencer a arrogância, como vencer a soberba, Tiago diz: primeiro, admita a sua ignorância, você não sabe todas as coisas. Segundo, reconheça que a vida é breve, é passageira, é frágil. Terceiro, alinhe-se e descanse na vontade de Deus. Busque conhecer até onde dá a vontade de Deus e busque viver até onde você consegue a vontade de Deus, e descanse na vontade de Deus que permanece inalterada. Quarto, evite a arrogância, evite achar que as coisas dependem exclusivamente de você e de quando as coisas se realizam que o mérito é todo seu. Vença a arrogância, vença a vanglória e, por último, viva em obediência. Amém, queridos? Amém? Você tem vivido como um cristão? Ou como um cristão ateu? Confiado em Deus da boca para fora ou confiado em Deus em todo o tempo? Você tem traçado planos, projetos, mas esses planos e projetos estão em consonância com o entendimento de que no final das contas
é a vontade de Deus que nós desejamos, é a vontade de Deus que nós buscamos, que nós almejamos. Os nossos planos são flexíveis o suficiente para que nós possamos dizer: Senhor, está aqui, isso aqui são os meus planos, isso aqui são os meus projetos, mas o Senhor tem total liberdade para fazer as coisas completamente diferentes. Está aqui, Senhor, todo o meu planejamento, mas se não for essa a vontade do Senhor, e se o Senhor desfizer todo esse planejamento, o meu coração ainda se alegrará em Ti, e ainda confiará que o Senhor está no controle de todas as coisas, e de que a sua vontade ainda é melhor do que a minha. É fácil isso? Não. Por isso que isso só pode acontecer na dependência do Espírito Santo, buscando a Deus em oração, buscando a Deus em humildade, clamando ao Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo que nós não somos quem nós deveríamos ser. E por último, se nós só temos o hoje, se nós só temos o agora, que vivamos o hoje para a glória de Deus, que vivamos o agora à luz daquilo que nós já aprendemos. Nós não sabemos todas as coisas, mas o Senhor já nos tem revelado muitas coisas, que possamos viver à luz daquilo que nós já alcançamos, para a glória do Senhor. Não deixe para depois, conserte o quanto antes aquilo que você ainda pode consertar. Libere palavras de perdão enquanto você ainda pode fazer. Ame aqueles que estão ao seu redor enquanto você ainda os tem. Trate com amor as pessoas que Deus tem te dado para servir. Você não sabe o dia de amanhã. Coloque-se de pé, nós vamos orar.